O mês está passando assim, né? Depressa, porque esse fim de ano realmente traz muita novidade, inclusive para algumas pessoas férias, né? Feriados ali também no mês, o famoso banco de horas, para algumas pessoas também tem folga. E junto com isso, muitos trabalhadores ainda têm dúvidas sobre o que é permitido, sobre o que não é permitido nessa época do ano, né? É direito trabalhista, né? A gente vai tirar as dúvidas agora no quadro Seu Direito. E aqui no estúdio, portanto, eu recebo para conversar com a gente, tirar as dúvidas, o advogado Rumenig Lucena para responder então as dúvidas sobre os principais direitos trabalhistas, principalmente com relação a essa reta final do ano. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, satisfação estar aqui. Para nós também. E você, ó, só para reforçar, pode e deve participar enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. Direito trabalhista é o assunto hoje, então vai envolver aí as folgas nessa reta final do ano, férias, né? Alguns contratos que ficam mais diferentes nessa época do ano também, contrato temporário, se for o caso, enfim, feriado, tudo isso você vai mandando pra gente, férias coletivas, né? Também é muito comum nessa época do ano. Então vai mandando aí mensagem pra gente no 991050400. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, no cantinho da sua tela? Faz essa experiência agora, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que aí a tecnologia já vai te transferir para o nosso WhatsApp e assim a gente já consegue interagir por aqui. Agora não perde tempo não, que aqui o tempo passa depressa, você sabe bem disso. Aproveita que tem especialista por aqui. Começando, doutor Rumenig, falando sobre o que é que a lei prevê, né? O que é que a lei diz sobre esses feriados, tanto agora para o Natal, que está cada vez mais pertinho, mas também já falando para o Réveillon, para a virada do ano. O que é que a lei fala sobre esses feriados? Bom, como são feriados nacionais, certo? Então a lei prevê que o colaborador que trabalhar nesses feriados, ele tem direito a uma compensação. Certo. E o que seria isso? Seria o pagamento em dobro desse dia trabalhado. Ocorre que algumas categorias que têm convenção coletiva, elas prevêem mais alguns benefícios, né? Algumas categorias, por exemplo, prevê que além do recebimento em dobro daquele dia trabalhado, receberá também mais uma folga. E outras não, só o pagamento em dobro. Então, assim, varia muito de categoria para categoria e tem que ser observada a convenção coletiva. Entendi. E aí, nesse caso, a depender da categoria, o chefe, o gestor vai fazer um comunicado geral? Normalmente, como é que acontece para deixar todo mundo avisado nessa época do ano? Pode ser que algum funcionário tenha entrado recentemente, não saiba muito bem como é que funciona. O que é ideal fazer, doutor? Bom, o ideal é que a empresa, o RH da empresa, né, ela, na sua organização, ela explique aos funcionários o funcionamento de fim de ano, né, o planejamento de como vai ser, os dias que vão abrir, onde vai fechar, que é para todo mundo ficar ciente, né? O diálogo é a melhor solução para tudo. Então, a empresa sendo aberta, sendo transparente com o seu funcionário é muito melhor e evita problemas. Em algumas situações, a empresa coloca escalas, né? Então, por exemplo, quem vai trabalhar agora no Natal, muito provavelmente não trabalha no Ano Novo e assim por diante, né? Essa é uma prática legal, doutor? Não, é legal e é muito utilizada, né? Para beneficiar todo mundo, para que não só um grupo de funcionários trabalhe os dois feriados e outros folguem. Então, assim, sempre tem essa escala para que um folgue em um determinado feriado. Interessante a gente falar também sobre as datas, né, que muitas pessoas confundem. Esse feriado vale tanto para a véspera quanto o dia de Natal e aí nesse caso também na virada de ano, ou é só para a data mesmo, 25 e dia 1º? Não, só para a data. Deixar bem claro para quem nos assiste que os feriados realmente são dia 25 e dia 1º de janeiro. Perfeito, então. Vamos falar sobre banco de horas também, né, que é muito comum nessa época do ano. Explica pra gente como é que ele funciona, doutor. Bom, o banco de horas é o sistema em que o funcionário ele ultrapassa aquela carga horária diária, que nós sabemos que é de 8 horas por dia. Então, o funcionário trabalhou, digamos, 2 horas a mais. Tá. Então, ele vai depositando essas horas no seu banco de horas e em um determinado momento que precisar, ele pode resgatar. Precisa ir ao médico, por exemplo. Não vou precisar me ausentar da empresa, então eu tenho um banco de horas. Ele pode tirar dali daquele banco de horas, é isso? Comunica à empresa que vai precisar se ausentar para fazer alguma coisa, resolver alguma coisa particular. Como tem saldo no banco de horas, a empresa desconta sem prejuízo do salário, já que ele tinha ali aquele saldo.
E esse registro, formalmente, como é que deve ser feito? Aí é importante também salientar que esse tem que ser um acordo, esse banco de horas tem que ser um acordo entre as partes. Tá. Então a empresa faz o acordo individual com o funcionário e por escrito fica tudo registrado e aí vai se acompanhando. Tem empresas que têm o ponto eletrônico. Sim. Então o próprio sistema já calcula, outros não. É manualmente, mas o RH da empresa ele vai acompanhando e o próprio funcionário deve também acompanhar, porque é um direito seu. Claro, Né? claro. Então ele tem que fazer também, deve fazer o acompanhamento para saber até quantas horas tem disponível. E normalmente nessa reta final do ano, né, principalmente em alguns setores como o comércio, por exemplo, a demanda de trabalho realmente aumenta. Então, se por acaso a empresa precisar que esse funcionário estenda um pouco mais o horário, precisa ser conversado antes de alguma maneira ou esse funcionário já pode seguir aí com essa carga horária extra, digamos assim? Bom, o previsto em lei é que no máximo tenha 2 horas extras por dia. Certo. Né? Então, assim, eu sempre ressalto que é importante que a empresa também, na sua organização, ele passe para o funcionário. Olha, o movimento de fim de ano está grande, nós vamos precisar estender um pouco mais o horário. Então, é sempre bom avisar com um pouco de antecedência para não chegar o horário do fim do expediente e o funcionário está se preparando para ir para casa e diz, não, agora vai ter que fazer. Né? Então, assim, eu acho que o diálogo é a melhor forma. É sempre a melhor forma, né? Ó, já estou sendo avisada aqui que já estão chegando várias perguntas no nosso WhatsApp. Eu falei para você, não perde tempo não. Daqui a pouquinho a gente vai trazer em tela aqui para o Dr. Rumenig. Vai mandando sua mensagem para nós, é você no MD. Interage com a gente no 991050400, mandando aí suas dúvidas sobre direito trabalhista, sobretudo nessa reta final do ano, né? O que é que você quer saber? Manda ligeirinho que a gente traz esse relato daqui a pouquinho também aqui ao vivo, tá? Seguindo aqui, doutor, a diferença, né? Eu sei que muitas empresas, né, a depender da situação, colocam alguns funcionários em recesso nessa época do ano. Às vezes uma semana, às vezes 15 dias. Tem diferença de recesso para férias? Tem. O recesso, ele não conta para descontar naquele período de férias. Certo? O recesso, ele não tem previsão em lei. É uma espontaneidade da empresa. Certo. Então, a empresa decide dar aqueles dias, mas ela não pode descontar de dias das férias dele. É como se fosse uma bonificação, digamos assim, um agrado nessa Isso. época do ano? Perfeitamente. Porque digamos que tem a empresa que nesse período de fim de ano, o movimento cai, né? Diminui. Então, até para reduzir gastos com energia, com água, com tudo. Então, a empresa decide fechar alguns dias. Mas é uma decisão dela, então, assim, não pode interferir naquele período que ele tinha para tirar férias. Então, eu dei um recesso de 5 dias agora, vai ser Vou descontar depois. Não pode, não, são coisas né? distintas e que não se confundem. Certinho. Já vamos trazer aqui a primeira pergunta que chegou no nosso WhatsApp. Vai mandando as suas também, mas em tela a gente acompanha aqui em tempo real o primeiro questionamento que chegou aqui, tá? Bom dia. Quem trabalha 12 por 36 tem direito a receber o feriado? Nosso telespectador ou telespectadora não se identificou, mas obrigada pela sua participação. Nesse caso, mantém a regra, doutor? A pessoa que trabalha nessa escala, essa folga ela já está compensada. Entendeu? Entendi. Então, assim, por ser uma escala diferenciada, que vai cair, obviamente, em algum feriado, um fim de semana, um domingo. Então, assim, já é inerente à função. Então, não tem diferenciação. Certinho. Olha, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no Mulher Demais. Você viu que é um bate-papo introdutório, né? Mas com vários esclarecimentos já. Mas vai mandando sua mensagem pra gente no 991050400. Direito trabalhista. Então, portanto, folga nessa reta final do ano, recesso, férias coletivas, tudo isso entra aí nessa seara. Então, você vai mandando pra gente os questionamentos. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui, tá certo, doutor? Será um prazer. Combinado, então.